Evangelho segundo Mateus, capítulo 28 e o último capítulo do livro do Evangelho segundo Mateus. A ressurreição. E no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou removendo a pedra e sentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste branca como a neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Mas o anjo respondendo disse às mulheres: Não tenhais medo, pois eu sei que buscai a Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como tinha dito. Vinde e vede o lugar onde o Senhor jazia. E depois, imediatamente, e dizei aos seus discípulos que já ressuscitou dos mortos. E eis que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Ali o vereis. Eis que eu vô-lo tenho dito. E saindo elas pressurosamente do sepulcro, com temor e grande alegria, correram a anunciá-lo aos seus discípulos. E indo elas, eis que Jesus lhes sai ao encontro, dizendo: Eu vos saúdo. E elas, chegando, abraçaram os seus pés e o adoraram. Então Jesus disse-lhes: Não temais, ide dizer a meus irmãos que vão a Galiléia, e lá me verão. A mentira dos judeus. E quando iam, eis que alguns da guarda, chegando à cidade, anunciaram aos príncipes dos sacerdotes todas as coisas que haviam acontecido. E congregados eles com os anciãos, e tomando conselho entre si, deram muito dinheiro aos soldados, ordenando: Dizei, vieram de noite os seus discípulos, e dormindo nós o furtaram. E se isso chegar a ser ouvido pelo governador, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança. E eles, recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos, e foi divulgado esse dito entre os judeus até ao dia de hoje. Jesus aparece aos seus discípulos na Galiléia. E os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Terminei de ler o capítulo 28 e último capítulo do Evangelho segundo Mateus. Na próxima gravação você estará ouvindo a leitura do Evangelho segundo Marcos. Eu quero aproveitar e deixar alguns versículos aqui para a nossa meditação. Eu estou gravando a Bíblia. Eu tenho sempre informado que é um trabalho que eu faço no meu lar, não é um estúdio. Esta gravação, a princípio, eu comecei colocando no YouTube. O YouTube só me dá 10 minutos para cada gravação, e eu gravei alguns livros da Bíblia de 10 em 10 minutos, tendo que desmembrar alguns capítulos, mas depois eu regravei alguns livros. Mas a nossa intenção é divulgar a palavra de Deus, seja no YouTube, seja no nosso site de estudos bíblicos, www.neusabaldini.com, o nosso canal no YouTube,
também tem a gravação da Bíblia, de quase todos os livros. E o que eu quero dizer com isso? Que é um privilégio estar gravando a Bíblia. Não sei se um dia ela estará num CD, num DVD. Deus é quem sabe de todas as coisas. O nosso desejo é divulgar a palavra de Deus. E você não deve perder esta grande oportunidade que você está tendo de ouvir a leitura da Bíblia, ainda que uma gravação, eu digo sempre caseira, porque eu não tenho um estúdio. Mas valorize este trabalho que nós estamos fazendo com toda dedicação, com toda sinceridade e desejando que ela venha produzir um grande efeito em milhares de corações, inclusive no seu que você está ouvindo agora. No livro do profeta Amós, capítulo 8, versículo 11, diz assim: Eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Então, isto está escrito no livro de Amós, no capítulo 8, versículo 11. O profeta, inspirado por Deus, ele deixou esta mensagem, que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que haverá fome na terra. Muitos vão desejar ouvir a palavra de Deus e não vão conseguir. Não será fome de pão e nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. No Evangelho segundo Mateus, o próprio Senhor Jesus disse no capítulo 22, versículo 29, Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: Errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Então, como nós vamos conhecer alguma coisa que está escrito se nós não lermos ou não ouvirmos? Então, por isso que é necessário ouvirmos a palavra de Deus e também praticar a leitura da palavra de Deus. Porque se nós não fizermos isso, diz o Senhor Jesus, errais, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Se você lê, se você ouve, você não vai errar, porque você vai conhecer a verdade escrita, que é a palavra de Deus. No Evangelho de João, capítulo 5, versículo 39, o Senhor Jesus ainda disse: Examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então o Senhor Jesus diz: examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna. E são elas, quer dizer, são as Escrituras que testificam do Senhor Jesus Cristo. Portanto, nós não podemos, no dia do juízo final, culpar alguém por não conhecermos a verdade. Você, lendo a palavra de Deus, examinando a palavra de Deus, ninguém vai te enganar. Você vai conhecer a verdade. Então, eu estou incentivando você a continuar ouvindo a leitura da Bíblia por Neuza Baldini, ou mesmo lendo em sua casa. Se você não tem uma Bíblia, compre este livro sagrado, pratique a leitura da Bíblia. E você pode continuar ouvindo também por mim esta leitura. Se você já vem acompanhando desde o início, você já está no Novo Testamento. O Evangelho de Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento. O último versículo ainda vou deixar para a sua meditação. Eu espero que você esteja observando estes versículos. Apocalipse, capítulo 1, versículo 3, diz assim: Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Amém? Então está escrito:
Bem-aventurado quer dizer feliz aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia. Então, se você está ouvindo, você, segundo o Senhor Jesus, você é feliz. Ler e guardar as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Qual o tempo? O tempo da Igreja do Senhor Jesus ser arrebatada na terra. O tempo do Senhor Jesus vir buscar a sua Igreja. Este tempo está próximo. A Bíblia toda tem 66 livros, 1189 capítulos, 31.105 versículos. O Antigo Testamento tem 39 livros, 929 capítulos, 23.148 versículos. O Novo Testamento tem 27 livros, 260 capítulos, 7.957 versículos. Este resumo você encontra em nosso site de estudos bíblicos www.neusabaldini.com. Tem toda a planilha de todos os livros, capítulos e versículos da Bíblia. Foi um trabalho que eu fiz e conferi mais de 3 vezes, conferindo com muito cuidado para que a nossa contagem estivesse correta, para que se alguém queira conferir, possa fazer esta conferência. Eu quero abençoar você e te convidar a continuar ouvindo na próxima gravação o livro do Evangelho segundo Marcos. Deus abençoe você abundantemente.